dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo. Lindo mês de maio, mês da família. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre unidade da família, logo depois da vinheta. Quero iniciar a nossa temática de hoje, unidade da família, lendo um texto bem inicial sobre o tema unidade. Ele se encontra lá no início da narrativa bíblica, em Gênesis 2:24. A palavra de Deus diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Estamos falando nesse texto do início da família. Ainda não existem filhos, o primeiro casal acabara de ser criado por Deus, e Deus então dá um princípio norteador para aquele casal. E qual foi o princípio? Vocês deverão ser unidos e ser tão unidos a ponto de tornarem-se um. Ainda que o texto seja diretamente ligado à vivência do casal, ele traz um princípio para a família toda, o princípio da unidade. A família nasce desse princípio. Os dois se tornam um. E nesse princípio de unidade, toda a história familiar deveria se desenrolar. Mas o que acontece no texto imediatamente seguinte a esse, o capítulo 3 de Gênesis, é que entra na história o pecado. E quando o pecado entra, essa unidade planejada por Deus acaba dando lugar à primeira briga de um casal, quando acusações são feitas. A partir daí vêm os filhos, e os primeiros filhos desse casal têm também uma crise de relacionamento tão grande que, junto com a história da família, aparece o primeiro crime. Tudo isso aconteceu pela perda do sentido original da família. Deus criou a família para que ela vivesse dentro de um ideal de unidade. E se fôssemos lembrar de várias experiências familiares na Bíblia, nós veríamos que muitos casais e muitas famílias acabaram sofrendo, acabaram sendo desgastadas, acabaram padecendo muito, porque quebraram a unidade. A unidade é um tema bíblico, e o próprio Deus, em essência, é unidade. Porque Deus se revela em Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Trindade. São três, mas são um. Convivem de maneira perfeita em unidade. E essa maneira perfeita, ela praticamente se torna o princípio da convivência.
porque foi exatamente isso que Deus decretou ao primeiro casal. São dois, mas se tornarão um. Para uma família ir bem, a unidade é muito importante. Só não confunda unidade com unanimidade. Unanimidade é algo praticamente impossível. Unanimidade quer dizer que todo mundo pensa do mesmo jeito, concorda com as mesmas coisas, tem os mesmos padrões e paradigmas. Deus não pede unanimidade, mas Deus pede unidade. A unidade é a essência do relacionamento. Agora, é em unidade que nós lidamos com as diferenças. Diferença de opinião, diferença de postura, diferença de temperamento e por aí vai. Como está a sua família? Vocês vivem em unidade? Tem problemas com a unidade? Vou te fazer um desafio em nome de Jesus. Busque a unidade. Faça dela seu alvo familiar. E como diz o texto, torne-se um, não só com o seu cônjuge, mas com a sua família toda. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.